Hoje nós vamos falar sobre um estudo de caso, a atenção a uma situação específica de violência contra crianças, tá? A ideia de trazer um caso para vocês é que vocês possam entender o passo a passo das análises pertinentes, dos elementos necessários para a proteção, dos encaminhamentos. E se você gostar desse conteúdo, deixa depois o seu like, segue esse canal, para que você possa alcançar ainda mais preparos, né, necessários, sejam de ordem de conhecimento, de atribuições, né, que você vai levar no seu dia a dia, ou gestão das suas emoções, tá? E compartilha, né, também com os colegas para poderem acessar esse conteúdo. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao programa semanal Preparo para Proteger. Aqui eu ensino profissionais a atuarem com segurança a partir de 3 preparos, o teórico, técnico e emocional, para atender situações de violências contra crianças, adolescentes e mulheres. Gente, hoje então nós vamos falar sobre um caso hipotético, tá? O caso que eu pensei é um que eu ofereço em aulas, e esse caso ele foi construído em parceria com uma psicóloga policial chamada Melise Cardoso, e ela trabalha como psicóloga policial em Santa Catarina, né, que é o meu estado também. E nesse caso, nós temos uma criança chamada Karine. A Karine, ela tem uma infecção urinária e ela mora com o seu pai e a sua madrasta, 2 irmãos, o filho da madrasta, e ela passou as férias na casa da sua mãe e do seu padrasto, né? E aí ela retorna para a casa do pai e da madrasta com uma grande infecção urinária, coceira, né, nas regiões genitais e dor ao urinar. Bom, ela é levada então pela madrasta ao médico, né, à unidade de saúde, e lá a médica suspeita que seja um abuso sexual e, logo, como está descrito, né, geralmente nas ações, aciona o conselho tutelar. Né? Então, vamos pensar, né, esse é o geralzão que a gente tem aí sobre o caso, como é que a gente pode pensar numa situação, como é que a gente encaminha um caso como esse. Bem, primeiro, né, a gente não aciona o conselho tutelar, a gente comunica ao conselho tutelar sobre um fato para que ele possa zelar pela efetivação e garantia de direitos. Tá? Então, esse ponto é muito importante para que a gente considere o que nós estamos trabalhando no sentido de poder também olhar para a especificidade do caso e os diferentes atores, né, dentro desses papéis. Bem, a médica, nesse caso, nós temos uma lei que é a 13.431 de 2017, que é a Lei da Escuta Protegida, que vai falar sobre formas de violência, sobre o papel dos diferentes atores nessa rede. É uma lei, por que ela chama escuta protegida? Escuta protegida é uma escuta pautada em boas práticas com a finalidade de proteção. Escuta protegida, ela vai abarcar os diferentes procedimentos de rede. Escuta especializada, depoimento especial, acolhida de revelação espontânea, os atendimentos que saúde, educação e assistência vão fazer, né, entre outros atores do sistema de garantia de direitos. Então, a gente tem essa distinção de papéis, de atores, e que vão ali estar manejando a situação. A lei da escuta protegida traz que as pessoas que trabalham na saúde, seja pública ou privada, elas já deveriam saber escutar, né, com qualidade, de uma maneira que não fosse revitimizante, que não fosse sugestiva, invasiva, porque, assim como qualquer outro profissional da rede, né? Mas ela frisa um lugar de importância dos profissionais de saúde, porque eles têm os dados, os elementos ali diante de si, do seu trabalho, né? Então tem um corpo que tem um sinal que demonstra uma possível situação de violência, então essa pessoa precisa estar habilitada para reconhecer esse sinal e saber fazer boas perguntas. E nessa hora de saber fazer boas perguntas, é preciso ter cuidado. Porque eu não vou perguntar, né, enquanto profissional de saúde, por exemplo, quem fez isso aqui com você. Nós vamos precisar saber o que aconteceu, como aquela situação se organizou, com quem aquela pessoa convive, o que foi feito já em relação àquilo que está sendo apresentado ali naquele momento por aquele corpo.
Então, no primeiro momento, organizar essa acolhida dessa situação, daquilo que a gente percebe, e saber fazer boas perguntas diante do que vem. E essas boas perguntas, gente, elas estão pautadas principalmente na questão do como aquela situação se produz, quem está envolvido naquela situação, se tinham outras pessoas ali naquele ambiente, por que de alguma maneira aquilo pode ter acontecido, né? E é preciso tomar muito cuidado com o porquê. Como é que a gente organiza isso, né? A questão do porquê. A criança ela não tem a responsabilidade de me trazer as motivações, as razões para uma violência ter acontecido. Ela não vai conseguir, muitas vezes, explicar como aquilo se deu, ou sequer nomear aquela situação que ela estava vivenciando. Então, a gente vai precisar tomar cuidado com as perguntas que nós fazemos, a depender daquela hora, daquele caso e de como aquela criança se apresenta para nós. Então, digamos que essa médica ela não sabia, né, fazer ali as perguntas adequadas e não fez aquilo que a gente vai chamar de escuta especializada, que é um procedimento de entrevista para entender de uma situação de violência. Digamos que ela não tinha propriedade, não tinha segurança, então ela vai fazer o básico necessário que está ali no artigo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é trazido pela Lei da Escuta Protegida, pela Lei Henri Borel, entre outras legislações que vão regulamentar, inclusive, a Lei da Escuta Protegida. E ela não sabia, não tinha condições de fazer essa escuta. Bom, o que vai acontecer? Ela vai comunicar, né, o Conselho Tutelar, porque é o próximo passo de todo profissional da rede, é fazer essa comunicação para o Conselho Tutelar. Então, ela vai comunicar, e aí, nessa ação, ela vai buscar entender, fazer uma análise de risco, né, buscar entender se essa criança ela pode voltar para casa, da forma como ela está, se ela precisa de uma medida de profilaxia de urgência, né? Então, se o caso aconteceu em até 72 horas, a gente vai precisar, e ele for de ordem sexual, entrar com medida de profilaxia. Mas muitas vezes a gente não conhece a situação. E a gente vai precisar, então, escutar essa criança para entender o que aconteceu, como aquela situação se estruturou, para depois, então, entender enquanto rede como agir. O Conselho Tutelar vai fazer o quê? A checagem de fatos. Vai buscar compreender o que levou esses fatos a ocorrerem, vai dialogar com os pais. O Conselho Tutelar, a princípio, não dialoga com a criança, né? Quem vai dialogar é essa rede à medida que for necessário, porque a própria Lei da Escuta Protegida traz para nós a questão da intervenção mínima, ou seja, fazer com a criança o estritamente necessário para o seu bem-estar, para a sua proteção, para que ela seja de fato protegida. E aí, gente, isso tem a ver com dialogar com outros colegas da rede que porventura já tenham atendido, dialogar com os pais, com os responsáveis, com alguma figura que possa trazer alguma informação relevante sobre aquele caso. E ela vai, então, né, passar ali por essa avaliação inicial, porque às vezes a gente precisa coletar também vestígios, né, e ela vai para uma perícia física. Lembrando, gente, a perícia, ela não pode acontecer numa via de descarte de provas, tá? Então, ter esse cuidado, essa dimensão de a perícia vai apenas existir quando a gente precisar ter ali coleta de uma materialidade, certo? Nós vamos pensar, então, na medida de profilaxia, nos riscos envolvidos, a vulnerabilidade daquela criança, daquele adolescente em passar por outras situações como aquela. Bom, vai para uma entrevista de escuta. O que a gente vai procurar saber nessa entrevista de escuta? Aquilo que nós chamamos de elementos primordiais para o entendimento da situação de violência. Que elementos são esses? Autoria, né? Então, possíveis autores, qual é o contexto em que aquela violência se produziu, em que local, há quanto tempo, as violências envolvidas. Então, de que ordem as violências são? Física, psicológica, sexual, institucional, patrimonial. Então, de quais violências nós estamos falando e quais encaminhamentos são necessários diante de cada uma dessas violações? Porque muitas vezes a gente tem uma produção de um sofrimento psíquico em decorrência de uma vivência, então é preciso ter cautela em relação ao entendimento ainda que sejam sinais daquela violência,
Então, compreender aquela situação de uma maneira geral. Os desejos daquela criança, mesmo que a gente não vá satisfazer, nós precisamos trazê-las para os processos que dizem respeito a ela. Então, ela tem esse direito. Ela tem direito a nos dizer: prefiro que me aconteça isso, ou é protetiva a minha mãe, é protetivo o meu pai, e dizer por que essa figura é protetiva, entender o que essa pessoa pode fazer por ela. Tá? Então, compreender de maneira global, integral, como aquele fato se produz. Se aquela família reconhece a situação de violência, o que já foi feito em relação àquilo, ou seja, se a criança já contou aquilo para outra pessoa, e eu vou perguntar para ela: alguém mais sabe sobre isso? Né? E ela vai me dizer: sim, minha avó sabe, mas não fez nada, ou disse que eu estava fantasiando, a minha mãe me mandou voltar para o quarto e dizer e disse que se eu voltasse a falar sobre aquilo, eu seria expulso ou expulsa da minha casa. Então, que reação esse familiar teve diante dessa situação? Quais são as pessoas protetivas que essa pessoa conhece, que circundam a sua vida? A ideia, gente, é que eu possa, numa entrevista, né, sobre situação de violência, pensar também enquanto rede. A saúde que vai atender esse caso, né, vai acompanhar, a educação, porque a violência ela pode ter impactos na aprendizagem, aquela a pessoa que vai acolher aquela criança no CREAS, né, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o que ela precisa saber? Né, sobre estrutura familiar, sobre vinculações, o que é possível manter e fortalecer, o que não é, né? Então, o que já foi violado, o potencial daquelas pessoas diante dessa situação. Então, minimamente, coletar informações sobre esses pontos é interessante. Fazer um pequeno plano de segurança, né? Então, com essa criança, agradecer pela confiança dela, indicar o que vai ser feito com aquelas informações depois. Então, são conteúdos que nós precisamos aprender, nos preparar para ter um relato, ter um diálogo e poder ir manejando a situação. Depois eu vou fazer um bom registro, né, dentro das palavras utilizadas por aquela criança, de maneira objetiva, sucinta, imparcial, e vou então poder encaminhar por meio de um relatório, né, porque a lei em Riborel traz isso para nós. Será por relatório que um fato de violência contra criança e adolescente vai ser transmitido para a rede de proteção. Para as pessoas que vão acompanhar o caso, apenas para essas pessoas, e as informações que forem relevantes para o conhecimento do caso, relevantes para a proteção, para o provimento de cuidados, então, para ter esse prosseguimento em rede. Então, se eu acolho uma situação de violência, eu vou precisar fazer essas análises iniciais de risco, de condições de vulnerabilidade, de potenciais dessa família, em nomear o que acontece, em romper com aquele ciclo. Eu vou acolher, na medida do necessário, essa criança, vou preparar um ambiente, vou me planejar, né? Então, a gente vai ter posts e produção de vídeos, né, posteriores, falando sobre esses elementos, sobre como registrar, como acolher, como se planejar para receber uma criança. Vamos falar de maneira esmiuçada sobre tudo isso, né, tudo que está nos manuais do Conselho Nacional de Justiça, do Ministério Público, e que vocês possam também acompanhar, né, esse conteúdo. Te convido a acompanhar esse conteúdo, mas basicamente, independente dos indícios, a gente vai precisar ter um roteiro ali, né, de preocupação com os encaminhamentos, com os registros, com as avaliações daquilo que é precoce, né, daquilo que a lei chama de precoce, ou seja, tão logo a situação seja conhecida, nós precisamos encaminhar, nós precisamos dar conta daquele caso. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado, independente do fato, né, de violência que aconteceu. Então, tenha em mente que tem intervenções mínimas que eu preciso fazer e que vão ser regidas a partir do fluxo de atenção do meu município, que precisa ser construído em rede, e esse diálogo ele vai precisar ser articulado para eu evitar a revitimização, que é colocar as crianças em procedimentos desnecessários, repetitivos e invasivos, né, diante das diferentes situações que elas vivenciam.
né? Evitando que elas peregrinem por serviços, à medida que eu não conheço qual é o ponto de referência ou para onde ela deve ser encaminhada. Tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse conteúdo, caso vocês entendam que pode beneficiar algum outro colega de vocês. E toda quinta-feira eu estou por aqui, né, produzindo mais conteúdo, no sentido de poder auxiliar ao trabalho e que vocês tenham mais segurança ainda para atuar em situações de violência. Um abraço, gente.